Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Estamos aqui mais uma semana. Que seja uma semana iluminada a todos. Bom dia, Leonora, no nosso quadro de saúde mental. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo ótimo. Você sabe que quando vem aqui eu fico pensando, né? Nossa, como que eu podia começar a falar de um jeito mais criativo? Mas acho que é isso mesmo, né? Porque eu acabo começando sempre do mesmo jeito. Bom dia, pessoal, como vocês estão e tal. Mas eu acho que é por aí mesmo, né? Não tem outro jeito de começar. Não tem. Mas é isso. Espero que esteja tudo bem com vocês. E é isso. Bora lá para mais uma semana. Vamos lá. E hoje qual é o nosso assunto? É a ansiedade, não é? Vamos começar mais um ciclo, porque são um programa muito pouco para a gente dizer, não é isso? É, gente, é muito pouco. E outra coisa, a ansiedade, independente, eu acho que se a gente tivesse horas e horas aqui para falar, ainda nós não esgotaríamos, né, esse assunto, porque ela é uma emoção natural. A ansiedade é uma emoção natural, todo mundo tem. Então, assim, no nosso trabalho, assim, na nossa vida diária, a gente nunca vai pensar em eliminar de vez a ansiedade. Porque ela é uma emoção natural, né? Natural. E toda emoção, ela tem uma razão de ser. Né? A gente já nasce com um bloco, vamos dizer, de emoções. E aí, se a gente parar para pensar, nada daquilo que a gente nasce é à toa. Né? Então, assim, as emoções todas têm uma função específica. Então, quando eu digo que a gente não pode falar em acabar com a ansiedade, em eliminar a ansiedade, eu digo por isso. Porque uma hora a gente vai precisar dela, né? Quando a gente fala da ansiedade do ponto de vista de tratamento da necessidade de um profissional, significa que aquela ansiedade ela está excessiva, né? Então, nesse ponto, né? Porque, na verdade, nós temos os nossos anseios, os nossos objetivos, então a gente sempre aguarda os acontecimentos da vida e essa ansiedade ela é até natural, né? A gente espera um resultado positivo ou negativo. Agora, eu acredito que quando essa ansiedade começa a tomar conta ali, né, atrapalhar o nosso dia a dia, que eu entendo que ela vira um problema para nós. Perfeito. A gente vai falar de uma ansiedade patológica, né? Ou seja, uma ansiedade problemática, em cima de dois critérios. Quando ela passa a transtornar a vida da pessoa, a pessoa paralisa ou a pessoa não dá conta de fazer o que precisa ser feito. E, em segundo lugar, quando o estresse, a carga de estresse não é justificada pela situação. Então, assim, quando eu sou ansiosa, né? E aí, quando eu penso, nossa, eu sou ansiosa e eu preciso ir na rádio segunda-feira. Mas deixa eu te perguntar, alguém pode dizer que não é ansioso? Não pode. Exatamente, não pode. Considerando uma emoção natural, não pode, todos nós sentimos, né? Então, e aí quando eu uso da minha ansiedade e falo assim, olha, eu preciso ir na rádio segunda-feira. E aí eu me preparo, eu dou uma lida, né? Embora aqui às vezes a gente não siga os pontos, e embora seja uma coisa que eu estude desde muito tempo, eu dou uma olhada, né? Então, isso é uma ansiedade legal, né? Tá compatível ali. Agora, imagina se essa ansiedade me fizesse, por exemplo, falar assim, olha, Bruno, eu não posso ir hoje, porque eu não estudei o suficiente. Ou eu ficasse assim, de sexta até hoje, sem dormir, preocupada com o programa. Ou então que eu pensasse assim, caramba, eu não vou dar conta, eu vou desmarcar. Eu acho que esse ponto da ansiedade ser um bloqueio para as pessoas de não dar conta. Às vezes a gente tem a competência, a ansiedade, ela bloqueia isso, né? Perfeitamente. A ansiedade bloqueia na medida em que ela nos faz entender que a gente não tem recurso suficiente para lidar com aquilo ali. É como se fosse uma sominha matemática, né? Tem uma situação, eu elevo muito o que eu entendo daquela situação, o grau de dificuldade, e diminuo a minha capacidade de lidar com aquilo. Até porque uma coisa é a pessoa não ter se preparado e ter a consciência que pode dar um furo. E a outra coisa é a pessoa estar preparada, estar com informação, e aí vem essa ansiedade e não consegue dar aquele branco. Exatamente.
E outra coisa, é sempre em relação a algo que é muito importante para nós. A nossa ansiedade, voltando lá um pouquinho atrás, a nossa ansiedade, ela nos prepara, nos avisa de um possível perigo, certo? Nós só estamos aqui hoje porque os nossos ancestrais sentiram muita ansiedade. Nós só estamos aqui hoje porque lá na pré-história, os nossos ancestrais ficaram muito atentos em relação ao perigo. Tem a ver com alerta, com a adrenalina ali, com as suprarrenais, toda aquela situação. Perfeito, tem muito a ver com... é toda uma química por trás, né? E é uma resposta evolutiva. Nós só estamos aqui hoje porque os nossos ancestrais eram muito ansiosos e se prepararam para lidar com o perigo. Só que hoje, o perigo não é mais leão. O perigo não é mais você ter que buscar pela caça. O perigo é a vida profissional. O perigo é a saúde. Os perigos são os boletos. Trabalho, os perigos manutenção, verdade. Exatamente. Essa pressão social de ser bem-sucedido, né? Não tem... O sistema nos leva a esse... E o grau de ansiedade da população está alto, ainda mais pós-Covid, é guerra no mundo, fica uma instabilidade, a gente não sabe o que vai acontecer. Exatamente. E assim, se você me perguntar, Leonora, você acha que a sociedade está mais ansiosa hoje? Eu vou dizer... Eu ia até te perguntar essa questão da tecnologia, o celular também, muita informação, deixa a gente ansioso, às vezes a gente vê a vida do outro e vê a minha tá ruim, porque eu vejo a do outro tá... Isso aí também causa? Claro que sim. Digamos que a comparação é como se ela nos colocasse em desvantagem sempre, né? E aí parece que eu estou sempre falhando. Se eu estou falhando, eu estou em risco. Ótimo. E aí o sistema de ameaça, liga. Ansiedade. Isso aí. E aí, lembrando, a ansiedade vai se tornar problemática quando ela transtorna a sua vida, ou seja, você não consegue funcionar, você não come bem, você não dorme bem, sendo que esse bem está relacionado a cada pessoa. Então, assim, transtorna a sua alimentação para mais ou para menos, transtorna seu sono para mais ou para menos, você fica mais irritado, a pessoa te fala bom dia, você tem vontade de falar bom dia para quem? Né? As pessoas de casa começam a dizer, nossa, mas você está com o pavio muito curto, o que está acontecendo? Né? Então, aí já é um grauzinho para a gente tomar um pouco mais de cuidado. Verdade. Mas, graças a Deus, existem ferramentas, a ciência está aí para amenizar, né, esse impacto da ansiedade excessiva, né? Isso. E assim, entendendo que a ansiedade excessiva é um sistema de alerta desregulado, a gente tem que entender por que esse sistema de alerta está desregulado. Na maioria das vezes, existe uma causa ambiental e existe uma causa interna. E junto a isso, somado a isso, existe genética, existe história de vida, genética, exatamente. Existe modulação comportamental, ou seja, eu fui criada numa família de ansiosos, então, nossa, na época da seca, os meus pais ficavam sempre muito preocupados, achando que a gente não ia ter comida ou que a lavoura ia toda morrer, e aí ficava todo mundo em alerta, né? Então, assim, hoje a ciência não consegue dizer que 50% é genética, 50% é ambiente. Não existe essa porcentagem, mas existe essa mistura, né, de vários fatores. E aí a gente precisa entender que fugir da ansiedade ou fugir daquilo que nos coloca em ansiedade é a pior maneira de lidar. O negócio é encará-la e buscar alguns métodos. Você está falando aí, né, do seu pai, lá da sua família, e eu estou aqui fazendo uma reflexão da minha também. A minha mãe era extremamente, ela já é falecida, mas ela é extremamente temperamental, tinha ansiedade, né? Ela até usava medicamento para controlar, mas a minha mãe buscava várias situações, por exemplo, ela meditava, fazia yoga, então ela tinha caderno de desenho para colorir. Eu tenho até guardado lá vários quadros da minha mãe para controlar essa ansiedade. Que legal! Sabe? Então, assim, é o que eu vejo, né? E a minha família, geneticamente, são todos estourados, assim. Lá em casa somos 3, então eu sou o moderado, meu irmão é tranquilaço, minha irmã, nossa senhora. Mas é isso, eu estou trazendo esse exemplo aqui do que ela fazia para ter um autocontrole, a questão religiosa também, né? Eu acho que
Eu tenho certeza que contribui muito, né, para o nosso ponderamento, para a nossa personalidade, porque a ansiedade faz parte da gente, né? Isso, eu acho que só de entender isso, eu percebo isso muito no consultório, assim, quando O autoconhecimento, né? A gente saber que é assim. Isso, assim, quando no consultório a gente trabalha com a psicoeducação, que nada mais é do que a gente ter uma educação sobre os nossos sintomas psicológicos, sobre as nossas questões, enfim, só de você entender que aquilo ali é normal. Cara, como que você não vai ficar ansioso, por exemplo, se a sua rotina não tem 10 minutos, às vezes, para você só ficar no modo offline? Verdade, verdade. Né? Como que a gente não vai ficar ansioso quando a gente tem, sei lá, 10 tarefas para cumprir até as 12 horas e a gente ainda 10 horas a gente está na metade? Como não ficar ansioso, né? Nesse caso, a ansiedade é ótima, porque ela nos prepara mesmo, né? Só que quando a ansiedade, ela deixa de preparar e passa a fazer você não fazer aquilo, então assim, você passa a fugir das suas tarefas, ou que você fica tão ansioso que você começa uma coisa, daqui a pouco vai para outra, e nada conclui. Então isso não é legal. E aí é a hora de cuidar. Você não acredita que o tempo passou? Sério? Sério? É sempre assim, né? A gente olha ali no não estou acreditando, né, que já está chegando ao fim, né, dos nossos 15 minutos. Por isso que essa ideia do ciclo de assuntos eu acho interessantíssimo, porque a gente ainda vai continuar, tenho certeza que você vai trazer coisas, eu sempre vejo você se preparando, né, com as leituras ali, o cafezinho. E é isso, então, agradeço aqui a sua presença, né, a gente começou hoje a tratar dessa questão da ansiedade. E como diz o meu amigo Xará, um abraço, Xará, para você que está em casa. As suas considerações finais da semana. Isso. Gente, então esse primeiro ponto que eu queria fechar hoje, no primeiro encontro sobre a ansiedade, ela é uma reação natural. A gente não pode falar que a gente quer acabar com a nossa ansiedade. Né? Não, exatamente. Ela é uma emoção como todas as outras, como raiva, como ódio, como inveja, como ciúme, como qualquer outra emoção, como felicidade. E aí a gente não vai falar em acabar com ela, porque ela nos prepara, ela é útil. A gente vai falar em entender essa ansiedade e aprender a nos monitorar e regular. Tá bom? Então, ficamos aqui. Até semana que vem para a gente continuar esse assunto. Ouvintes, internautas, uma ótima semana a todas as pessoas. E se está na Rádio Cidade, tá bom demais. Um abraço, galera. Até semana que vem. 8h32 e voltamos à nossa programação.